Fala, seguidores do Inviste Memórias. Hoje o nosso bate-papo é um dos palcos mais sagrados e disruptivos do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Teatro Poeira para bater um papo com o elenco da peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, espetáculo recorde de público em São Paulo e que está agitando a cena teatral carioca. Vem comigo conferir os bastidores e esse bate-papo que promete muitas histórias. Eu tenho um prazer de poder estar no palco de um dos teatros mais consagrados do Rio de Janeiro, porque tem uma curadoria muito especial. É um espetáculo que emociona, nos faz pensar muito sobre quem somos, onde estamos e como vai o caminho da humanidade. Denso, né? E para falar sobre esses temas, eu tenho o prazer de conversar com dois atores que eu estou apaixonado pela dramaturgia deles. E eu tenho o prazer de conversar com Eric Lenato e Fernando Billy. Fiquei nervoso um pouco para conversar com eles, confesso. Tive até um trava-língua aqui de bastidores. É porque é um texto tão denso e que me provocou bastantes reflexões durante a sessão que eu estive aqui nesse Teatro Poeira, que é um lugar muito incrível da nossa dramaturgia brasileira, porque só traz talentos que nos emocionam. E vocês me emocionaram bastante. O texto conta a história de dois homens que têm um embate psicológico gigante e onde a vida de um deles precisa da aprovação do outro para poder sobreviver. Estamos em 2026 e a gente tem que ser validado por muitas pessoas na sociedade, no dia a dia, pelas ruas, pelos lugares que frequentamos e pelas redes sociais. Então eu queria fazer uma provocação. Qual o verdadeiro propósito de estarmos ainda em 2026 discutindo esse tema? Que fala sobre pós-guerra, sobre um homem que, após ser deportado, chega num país que é considerado o país da alegria, o país da cultura, mas que a gente sabe que existem muitos temas que estão encobertos. É difícil falar sobre pós-guerra, né? Porque a gente tem conflitos acontecendo e estourando em toda parte do mundo, né? Tem uma coisa que é muito forte na dramaturgia do Bosco, que é justamente colocar duas figuras que estão completamente à mercê dessas circunstâncias. Por mais que eles não entendam totalmente o quanto eles estiveram à mercê, como no caso do personagem do Billy, que é o Segismundo, que foi durante muito tempo um servidor de um determinado regime, um determinado sistema, que ajudou a perpetuar muito dessa violência, que faz com que direitos e liberdades sejam completamente cerceadas. E ele também passou muito tempo sem entender o quanto ele também estava à mercê de situações conflituosas que mexem com a vida de todo mundo e que fazem com que você, às vezes, não perceba o quanto você, sem querer, foi conivente com os acontecimentos, né? Então, quando a gente percebe hoje ainda, né, a gravidade que vai a situação dos refugiados no mundo todo, né? Não faz muito tempo a gente teve aquele momento em que muitos refugiados chegaram no Brasil e ficaram trancados no aeroporto porque não tinham permissão, não tinham autorização, não existia organização para que eles pudessem ser recebidos. Então é uma coisa que, enquanto os povos ainda tiverem jogando bomba um na cabeça do outro e os governantes não quiserem sentar uma mesa para conversar, é uma situação pela qual qualquer pessoa comum vai acabar passando. Porque enquanto as pessoas ainda precisarem se deslocar, sair da sua própria casa, porque uma bomba caiu nela, e vai precisar se deslocar, sabe-se lá para onde, para tentar continuar vivendo ou recomeçar alguma espécie de vida, esse texto do Bosco vai ser sempre extremamente fundamental, vai ter sempre um espaço muito importante no palco para ele continuar sendo apresentado. Sim, eu concordo, eu queria até complementar com uma observação. Eu sou o produto de um fluxo de imigração. Essa pessoa aqui, que faz parte do cenário magnífico que o Lenati criou, é minha avó. E ela chegou no Brasil em 1957 sem um centavo no bolso com o meu avô. Viveu uma situação muito parecida com a do Clausewitz, espero que não tão agressiva quanto.
Mas é interessante notar como hoje a Europa, que foi parcialmente abandonada depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje é o epicentro, é o continente recipiente de um fluxo migratório enorme, né? É uma situação extremamente delicada hoje em dia na Espanha, na Itália, porque milhões e milhões de africanos tentam de forma, infelizmente, clandestina, entrar nesses países na base do desespero. Mudaram as posições das cadeiras, mas é sempre a mesma mesa. E se a sua pergunta, quando você fala assim, por que essa peça ainda é relevante hoje? Eu fiquei na dúvida se você estava fazendo uma pergunta antropológica em relação a um ser ter a capacidade de validar, provar a entrada de outro ser, com base em valores discutíveis, ou se a gente está falando por que existe ainda a necessidade de discutir fascismo ou comunismo. Eu acho que essa resposta é mais simples, porque apesar da derrota do eixo em 45, nós vemos em países extremamente desenvolvidos do ponto de vista industrial, econômico, facções fascistas, facções neonazi. Existem 3 milhões de nazistas nos Estados Unidos hoje. 3 milhões. Eu acho que é mais atual do que nunca. Sempre. O teatro tem esse papel de nos conectar a temas relevantes e nos fazer sair daqui pensando com o objetivo de transformação social. Essa provocação foi justamente para que vocês pudessem contribuir de forma além da dramaturgia, para quem segue e acompanha o canal do Inviste Memórias, poder compreender a potência desse texto que infelizmente não é datado. Infelizmente faz parte da nossa realidade no dia a dia. E o seu personagem, Billy, ele me chamou muita atenção porque tem uma fala que me intrigou muito, sabe? Soco no estômago. Quando ele diz assim, mas eu estou aqui só para cumprir ordens. O quanto isso é perigoso politicamente e socialmente. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa fala. É uma frase muito interessante e uma ótima observação a sua. Eu estava cumprindo ordens, né? Praticamente a frase que saiu da boca de todos os nazistas que estavam em, como é que fala em português? Nuremberg. Julgamento. Eles estavam convencidos que seriam absolvidos no julgamento porque estavam só cumprindo ordens. É o que o Eichmann fala. Tem aquela análise que a Hannah Arendt fez do julgamento do Eichmann, né, quando ele foi capturado e finalmente foi julgado pela contribuição dele dentro do regime nazista. Ele argumentou sempre de uma maneira bastante, quase até convincente, de que ele realmente era um cumpridor de ordens. Não era um dos arquitetos da solução final de Hitler. Então, isso... E a gente está falando de um cara extremamente próximo ao Hitler, do ponto de vista hierárquico, né? Não estamos falando do soldado, o guardião do campo de concentração. Exatamente. E isso é o tipo de, como você falou, é o tipo de frase, é o tipo de argumento que soca o nosso estômago. Porque isso levanta tantas questões que foram justamente as questões que fizeram com que a Hannah escrevesse aquela dissertação enorme a respeito do julgamento dele, a respeito da maneira como ele estava se apresentando para o mundo, como ele estava tentando explicar para as pessoas de que ele não tinha culpa. Talvez não vou falar culpa, não tinha responsabilidade diante daquilo tudo. Uhum. Então, acho que esse é um dos pontos fulcrais, e não à toa o Segismundo, ele não fala uma única vez, ele repete essa frase. Porque conforme ele vai repetindo, na repetição ele vai percebendo que ele não tinha refletido a respeito disso até então. E é justamente essa reflexão que causa a transformação que acontece no encontro entre essas duas figuras. Uma figura que vem e dá de cara com um susto, que é cair por terra toda aquela ideia de país idílico que o receberia muito bem, que o receberia de braços abertos e tudo mais, ao mesmo tempo que essa figura aparentemente ingênua acaba despertando no entrevistador reflexões que até então ele não tinha conseguido fazer, por conta de toda a vida que ele viveu e de todas as atividades que ele desempenhou. Então, a coisa mais improvável acontece, que é dentro de uma sala, de um ambiente burocrático, talvez a vida de duas pessoas acabe se transformando de uma maneira irremediável. E é interessante ver o quanto isso afeta o público mesmo. Sim. Quanto, historicamente, o público entende a importância,
quanto sociologicamente o público entende a importância e quanto poeticamente o público entende a importância do que acontece no palco. E não precisamos ir muito longe, né? Nas últimas eleições nós podemos ver o efeito manada, de Exato. pessoas que foram reproduzindo o discurso sem entender o discernimento do que significava cada palavra e cada posicionamento político e social. Sim. E me chamou também muita atenção sua personagem, Eric. Quando você é um homem que chega numa outra nacionalidade, desembarca e tem esse embate com um ex-torturador, você guarda dentro de si uma arma muito poderosa. E quanto homem artista brasileiro que vive na resistência de um teatro independente, eu queria que você contribuísse conosco sobre esse momento atual de termos um teatro visceral, né? Um teatro raiz que tem sua potência dramatúrgica, que tem sua potência de interpretação, mas a arte salva. E literalmente nessa dramaturgia a arte salva a vida desse personagem. Vou tentar dar uma volta aqui sem dar muito spoiler também, porque eu conto muito com vocês que vão vir nos assistir ainda. Então, existe aquele momento que é um momento de... Acho que eu posso dizer que é um momento de vida ou morte, né? Ficar ou ter que voltar. E voltar não é uma opção. E, ao mesmo tempo, é uma figura que já perdeu tanto, que também já se vê numa situação em que ele consegue entender que ele não tem mais nada a perder. Então, é uma figura que precisa, como última cartada, usar aquilo que ele entende como uma habilidade própria, para ver se alguma coisa acontece, alguma coisa se move, alguma coisa sai desse giro infinito em torno de si mesmo que não leva a gente para lugar nenhum. Por isso que esse cenário gira. Porque é justamente essa espiral constante de Purgatório. um purgatório, né? Todo mundo vê que é um escritório, uma sala de entrevista, tal, mas ao mesmo tempo a gente trabalhou também a ideia de um não lugar, de uma zona de indeterminação, né, nessa cenografia, nessa arquitetura cenográfica, para que as pessoas entendessem que isso daqui, apesar de ter um efeito plástico muito forte, também tem um efeito simbólico muito forte, de uma situação que gira em torno dela mesma e que não se resolve, que não leva ninguém para lugar nenhum. Se o Clausewitz está chegando naquele momento e acaba de entrar nesse ambiente, imagina há quanto tempo o Segismundo, como o habitante desse ambiente, está girando em torno dele mesmo. Há quanto tempo? Né? Então, aquele momento em que o Clausewitz está, a sua cartada final, é um momento que eu, como ator, é aquela hora do espetáculo que você verdadeiramente fala: oi, Abismo, bom dia, tudo bem? Estou aqui de volta, vou pular em você. E aí eu pulo e vou com ele. E vou com o público também, né? Porque a gente precisa sentir como é que as pessoas estão reagindo a um momento que inicialmente é muito esquisito na peça. Aí depois as pessoas vão entendendo o que está acontecendo e mais para frente entendem ainda melhor aquilo que talvez não tenham entendido muito bem, porque toda a situação é explicada. Mas é aquele momento que eu mergulho e vou junto com ele, porque para além do Clausewitz precisar convencer o Segismundo, eu, Renate, preciso convencer o Billy. Eu preciso movimentar ele, eu preciso comovê-lo. Então a gente vai junto nesse jogo, porque a gente sabe quando acontece, a gente consegue se salvar quando não acontece perfeitamente. Então, com relação à pergunta que você fez a respeito da resistência e da atuação, não vou conseguir falar agora mais profundamente e detalhadamente sobre o instante, porque eu vou acabar dando um puta de um spoiler que eu não gostaria. Mas o que eu posso dizer é que é justamente o mergulho que eu faço nesse abismo, de mão dada com ele, para que a cena aconteça, para que a cena role, é justamente a crença. É um mergulho que só é possível por conta da crença que eu ainda tenho
no poder transformador da arte e no poder de comoção de um instante irrepetível que é o que sempre acontece no teatro. É a maneira que eu consigo dar sentido para a responsabilidade de cortar essas palavras do Bosco e, ao mesmo tempo, de conseguir reverenciar o que o Bosco escreveu e que precisa ser feito para além de uma grande perícia, uma grande preparação, precisa ter uma entrega total e absoluta, porque senão um instante não faz sentido. Você quer contribuir com as palavras? Não tem como contribuir com essas palavras. Vou sair do tema. Na verdade, eu queria voltar na sua pergunta anterior. Fica à vontade. Porque você fez um comentário que bateu em mim depois. Você me perguntou da frase, eu só estava cumprindo ordens, e a gente concordou que é uma frase extremamente perigosa. E aí você citou as últimas eleições, onde a gente viu multidões, massas de pessoas totalmente destemperadas, repetindo coisas que elas não entendiam. Esses idiotas existem na esquerda, na direita, em todo lugar. Mas às vezes, e eu não sei se é o caso do Segismundo ou não, mas às vezes você pode ser uma pessoa intelectualmente apta, mas é muito mais confortável cumprir ordens do que questioná-las. Por exemplo, você é um militar alemão em 1939. Você não compartilha, você não admira a ideologia hitleriana. Mas você tem que encher um trem com 20 famílias judias e mandá-los para Auschwitz ou qualquer outro campo de concentração. É muito desconfortável você questionar. É muito desconfortável você refletir sobre aquilo que está fazendo. Cumprir ordens é uma saída muito confortável para você e para todos os dilemas e discussões que você tem com o seu subconsciente. Imagino que esse foi o caso de muitas pessoas, não só na Segunda Guerra Mundial. Eu falo sempre da Segunda Guerra Mundial porque é um assunto que me interessa muito, mas eu acho que isso é repetido em várias circunstâncias, principalmente circunstâncias bélicas. Só estou cumprindo ordens, eu não preciso entendê-las, eu preciso cumpri-las. É melhor eu não entender. Eu acho que é um pouco isso também. Não que isso seja o caso do Segismundo, não sei. Mas esse negócio de cumprir ordens contempla todo mundo. As antas que repetem sem entender e pessoas que teriam a sensibilidade, o discernimento de entendê-las, mas não é confortável. De forma alguma, não é confortável. E romper um sistema é muito desafiador, né? E é como você bem colocou, é se colocar no abismo. Porque existe um sistema opressor, que se você vai contra esse sistema, você está fora do sistema e isso pode te levar a um risco de vida. Claro. Eu falo assim, se eu estivesse na Alemanha em 45, eu não seria nazista. Você seria sim, senão você levaria um tiro na cabeça. É óbvio que você seria. Não tem isso. Ótima colocação. É um ato de sobrevivência. É um ato de sobrevivência. Mas dentro desse embate, que eu não vou dar spoiler, por mais que os temas e o debate esteja aquecendo e nos leve a esse limite, né, essa linha tênue de dar esse spoiler, eu não posso fazer isso, porque você tem que criar essa memória aqui no Teatro Poeira. O espetáculo é imperdível. Mas antes de encerrar esse bate-papo, eu quero deixar uma mensagem muito sincera. Eu fui impactado porque eu vi dramaturgia pura. Eu fui impactado porque eu senti a emoção em cada palavra que vocês proferiram. E nesse momento em que eu estive nesta plateia, eu pude compreender o quanto o nosso teatro brasileiro é rico. É comovente você falar isso. O quanto isso me transportou. Eu reverberei a semana inteira para poder chegar aqui e poder bater esse papo com vocês, sem dar os spoilers, mas não perdendo a profundidade dessa proposta teatral que, honrosamente, o brasileiro tem de acolher. Eu fiquei... Não consigo nem completar esse pensamento, porque ainda reverbera dentro de mim. Mas eu queria finalizar de uma maneira assim muito leve e dentro da nossa proposta quanto memória, né? Ser artista é uma missão. É dizer não para um sistema capitalista e dizer sim para um sistema que ele oprime, ele limita e ele te diz não todos os dias. E eu sei que para vocês montarem esse espetáculo aqui, nesse teatro, teve muitos nãos,
mas teve também um sim que ecoa dentro de cada um de vocês, que eu tenho certeza que vocês dormem e acordam com essa voz gritando: eu sou artista. E eu queria que vocês pudessem Nossa, compartilhar assim, conosco uma memória especial do momento de vida que vocês pudessem olhar para dentro e pensar: foi nesse exato momento, foi nessa hora que eu entendi que o meu propósito nesta vida é ser artista. Só vou começar brevemente. Eu fico lisonjeado com as suas palavras, a gente fica lisonjeado. Eu agora falo em nome dos dois. A gente está há 2 anos junto todo dia, então eu já me sinto autorizado a falar em nome dele. É engraçado que você pediu um bate-papo leve e nós 3 fomos no caminho mais denso possível. Esquecemos totalmente essa instrução. A magia desse palco. Cara, essa pergunta é ótima. E eu, sinceramente, todas as vezes, é que eu não quero dar spoiler também. Existe uma frase na peça, todos nós conhecemos, você que ainda não assistiu, vem assistir. Existe uma frase na peça que é muito característica. E aí é inevitável, cara. É inevitável. É inevitável. A mágica acontece. Mérito obviamente, do Lenati, mas uma grande parte do Bosco. Mas qual foi o momento da sua vida que você entendeu que a sua missão era ser artista? Eu ainda não entendi. Não. Eu ainda estou tentando me convencer disso. Muitas vezes eu questiono se eu quero isso, se eu tenho o nível de fome necessária para ser artista, a vontade, o desejo íntimo mesmo. Não é todo dia que eu sinto ele. Muitas vezes eu me questiono. Me pergunto se eu sou feliz, me pergunto se eu tenho talento suficiente, me pergunto sempre. Sempre. Nunca é definitivo. Para mim. Para você, não sei. É definitivo? Não, já foi mais, mas conforme eu fui envelhecendo, foi ficando cada vez menos definitivo. Mas talvez o momento mais capital disso tudo foi justamente a minha experiência com essa peça. Porque em 2002 eu assisti a primeira montagem de Novas Diretrizes, com o Dan Stubach e o Tony Ramos, direção da Ariela Goldman. Eu já fazia teatro amador, estudantil, em Guarulhos e tal. E às vezes eu me aventurava para São Paulo para assistir peças boas, enfim. Eu estava ouvindo falar muito dessa peça, eu fui lá, juntei meu dinheirinho e fui assistir a peça. E ali aconteceu uma coisa que, ao longo dos anos, reverberou nessa montagem. Porque, primeiro, e quando eu vi aqueles 2 homens no palco, eu falei, eu preciso tentar fazer isso como ofício, fazer isso como uma missão de vida, fazer isso profissionalmente, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é a batalha de você seguir nessa profissão. E aí eu comecei realmente a encarar muito seriamente o ofício do teatro. E ao longo dos anos eu fui revisitando esse texto, né? Porque daí ele foi editado em livro, eu tenho um livro, e aí eu relia, até que começaram a aparecer algumas ideias estranhas de tentar fazê-lo. Mas só depois de 20 anos isso aconteceu, quando eu achei que eu já tinha um pouco de maturidade para poder escalar essa montanha. E aí que eu comecei as conversas com o Bosco e com a Jana, que é a esposa dele, para ver se seria possível. Essas conversas duraram mais ou menos 2 anos, até que a coisa começou a acontecer. Um longo namoro. Foi. Eu ia perguntar se você comprou o livro ou se você roubou o livro. Quero deixar bem claro nessa entrevista que o Lenati rouba livros. Não, eu roubava. É o pico, é o cúmulo da intelectualidade. O cara que rouba, sai da lei para roubar um livro. Então, eu roubava livros, eu não roubei. Existe um filme, um livro que inspirou um filme, A Menina que Roubava Livros. Sim, total. Agora nós vamos lançar o ator que roubava livros. O diretor. Eu tinha uma cleptomania quando era adolescente. Eu Específica. Pegava o livro, aí ele ficava com vergonha depois e ia devolver. Mas você precisava saciar uma necessidade Eu roubava, mas era uma de roupa entendimento, temporária. de conhecimento. Porque às vezes eu devolvia. Matar essa fome, né? Uma vez eu roubei 5 livros do Instituto Goethe, da biblioteca do Instituto. Quando eu fui devolver, eles não entenderam nada, ainda me expulsaram da biblioteca. Enfim, mas isso passou. Já fiquem tranquilos que eu não vou roubar o livro de vocês, tá? E fica a dica. Se você vier ao Teatro Poeira,
traga livros para o nosso diretor. Ele vai amar esse presente, vai ser um carinho muito especial. Principalmente o Goethe, que é citado na peça, inclusive. Né? Exatamente. Cara de pau. Gente, eu tô adorando o nosso papo, mas eu sei que vocês precisam se preparar, porque eles vão entrar em cena para emocionar a nova plateia que vai sentar aqui para conferir esse espetáculo imperdível. Mas vamos, antes do serviço, dar os créditos de pessoas especiais. Eu estou aqui com os atores e com o diretor, mas nós temos também outras pessoas importantes na produção. Olha aqui, gente, Nosso dá um foco aqui. nosso diretor de produção, nosso Levanta diretor aí, de palco. Vitor. Levante, Vitor. Apareça, venha. Aqui, Vitor. Gente, vem pro palco, vem pro palco. Aqui nós somos os mais exibidinhos. Vamos mostrar um pouquinho de bastidores O Jorge aqui. tá fazendo making off? Nós temos aqui uma luz muito especial do Wallace. Senta aqui. Você senta aqui? Nós Aqui, temos gente. uma luz especial do Wallace tá no que colo. nos permitiu mostrar para vocês como funciona. Por favor, venham. Já sentado no Vem. colo, sem eu ter pedido. Wallace, você tá aí? Quer descer, por favor? Vem, galera. Não é todo dia que eu tenho o privilégio de ter toda a equipe aqui participando do bate-papo. Já pediu muito. O Bernardo tá aí também? Fugiu. Bernardo sumiu. Gente, a gente está aqui com a nossa equipe que está fazendo o espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Com vocês. Aqui, Vitor e Juliano, co-diretor do espetáculo. Jorge Luiz Alves, que é o nosso diretor de palco e também assistente de cenografia e que cuida comigo dessa parafernália toda que vocês estão vendo. Maurício Inaf, nosso diretor de produção. Está chegando aqui o Wallace Furtado, né? Wallace. Ah, olha só. Wallace, por favor. Wallace Furtado, que é o nosso técnico de luz e operador de luz aqui no Rio de Janeiro. E daqui Chega a aqui, pouco a Wallace. gente vai começar a se preparar, terminar de se preparar, na verdade, para entrar em cena. Então, fica aqui nosso convite para vocês. E em São Paulo temos outras pessoas que Tem várias contribuíram outras pessoas também. uma ficha Tem que técnica falar. bem extensa. Não vou tentar falar o nome de todo mundo agora, porque com certeza eu vou acabar esquecendo de alguém e vai ficar ridículo. Então, Mas a gente pode fazer a dica fiquem forte. em temposdepaz.arte.br e também o nosso Instagram, que é @emtemposdepaz. Lá tem todo mundo. Então, Perfeito. sigam-nos. E venham assistir a gente até o dia 28 de junho, aqui no Teatro Poeira. E corram, só uma coisa, corram com os ingressos que estão acabando. Então, corram. Se está tendo, corre para comprar ingresso, porque a peça é boa. E eu não daria uma dica se não fosse um espetáculo incrível. Mas eu reuni todos vocês aqui porque tem uma coisa muito importante que nem sempre eu tenho uma oportunidade de mostrar nas câmeras. Eu tenho um contato nos bastidores. Teatro só é feito no coletivo. Esses artistas, todos são artistas, mas cada um está jogando numa posição. O autor, diretor, produtor, ator, criador de conteúdo, que vai lá e divulga, faz o corre para você ir lá no teatro conferir o espetáculo, viver essa memória, criar essa experiência. É muita resistência, é muita luta. Eu sei que cada um deles renunciou, está em família, investiu dinheiro próprio, saiu de suas casas para ensaiar, para produzir, para montar toda a estrutura de cenografia, iluminação, figurino, maquiagem. Os meninos vão correr agora para fazer uma caracterização porque eles vão estar muito bem diferentes dessa composição que nós conversamos aqui. A sua maquiagem, inclusive, é uma coisa impressionante. Mais um spoiler que você não vai ter aqui agora, você vai ter que vir no teatro. E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu criei uma memória linda com vocês. No primeiro momento, quando... Obrigado, Ricardo Hudson, por ter me indicado fazer essa pauta aqui no Teatro Poeira. É verdade. Foi um presente Obrigado, Ratos. muito especial. Foi maravilhoso poder assisti-los no palco, pela dramaturgia, por tudo que eu já compartilhei no início da nossa entrevista. Obrigado vocês por estarem na Resistência. E eu quero contar uma curiosidade muito especial. A minha primeira experiência de produção teatral, esse homem estava presente. Juntos aqui no Rio de Janeiro, eu ainda era um garoto sonhador, querendo criar arte, querendo viver desse universo. Eu fiz um curso de produção cultural no Senac aqui no Rio de Janeiro e eu falei com um amigo que estava produzindo e dirigindo um espetáculo, Daniel Dias. Um beijo, você é muito especial. Eu falei, Dani, eu estou fazendo um curso no Senac de produção cultural, eu quero aprender, quero viver essa experiência. Posso ser estagiário da sua peça? Ele falou, pode ser na bilheteria. Aí ele falou, eu falei, pode. E lá eu conheci muita gente legal, entre essas pessoas, esse homem talentosíssimo, que é um dos grandes iluminadores desse país. Lá em São Paulo nós temos César Pivete, não fica com ciúme, César, eu te amo. E aqui no Rio de Janeiro nós temos o Wallace, que está aqui nesse teatro, que está há alguns anos com muita resistência, força, porque o teatro existe, resiste
e você só vai saber o que é teatro quando você for e viver essa experiência. E quer começar? Para você que ainda não teve a oportunidade, vem pro Teatro Poeira. Novas diretrizes em tempos de paz, curtíssima temporada, e eu criei Memória Linda com vocês. Muito obrigado. Obrigado. E a pergunta que não quer calar. E aí, qual memória você vai criar hoje? Vem pro teatro.